Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 1 eu irei falar sobre tabelas. Apenas dois tópicos na aula de hoje, começando por distribuição de frequências. Motivação, uma maneira de se dispor um conjunto de dados, para se ter uma ideia global sobre eles, ou seja, de seu comportamento ou de sua distribuição. Exemplo. Foi perguntado a 27 alunos do curso de Estatística Econômica 1, faltou um acento em econômica, em quantos dias da semana anterior eles separaram tempo para estudarem tópicos da disciplina. Observação 1. O que está sendo avaliado é se, por exemplo, na segunda-feira um aluno estudou ou não. Se um aluno estudou 5 minutos ou 12 horas, o que será notado é que ele estudou na segunda-feira. Observação 2. Como está sendo contado o número total de dias estudados na semana anterior à pergunta, temos que a variável de interesse é uma variável quantitativa discreta. Agora, voltando ao exemplo, as respostas foram 0, 3, 3, 0, pontinho, pontinho, 0, 0. Isso quer dizer, o primeiro entrevistado disse que não estudou nem um dia. O segundo entrevistado disse que estudou 3 dias. Novamente, pode ter estudado 1 minuto em um dia, 12 horas no segundo dia e 7 horas no terceiro dia. Mas está sendo contado que ele estudou 3 dias. O que nós podemos observar e comentar? A princípio, a gente não pode comentar muita coisa, porque os dados estão, como a gente diz assim, são dados brutos. A gente não tem muita ideia. Pode ser que, como são poucos dados, a gente possa dizer, estou vendo aqui que tem 1, 2, 3, 4, tem 4 uns aqui, mas não é conveniente apresentar os dados dessa forma. A gente pode usar uma distribuição de frequência. Olha só, dias. Obviamente que uma semana tem 7 dias, mas como ninguém respondeu 7 dias, temos 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E frequência observada, isto é, 4 alunos, 4 entrevistados disseram que não estudaram nada na semana anterior. 4 alunos disseram que em um dia da semana, pode ter sido na segunda, outro foi na terça, outro foi no domingo, aqui não está impedindo nada de ser domingo. O outro disse que foi no sábado, estudaram, abriram o livro, ouviram o vídeo do professor, mas um dia, teve algum momento desse único dia da semana anterior, eles estudaram o tópico de Estatística Econômica 1. E assim até o final. Observação. Em algumas situações é conveniente adicionar informações extras à distribuição de frequência. Para aqueles dados, eu tinha os dias e a frequência observada. A gente pode usar a frequência relativa, isto é, pega o valor observado pelo total. Frequência relativa percentual, que é o observado pelo total, multiplica por 100. 15, 15, 22, soma 100%, aqui soma 1. E a frequência acumulada. Na primeira casela, na primeira linha, não muda nada. Isto é, 4 alunos disseram que estudaram 0 dias. 4 mais 4, que é a segunda linha, 8. 8 alunos disseram que estudaram entre 0 e 1 dias. Por exemplo, 19, que é o 5 mais 6 mais 4 mais 4. 19 alunos disseram que estudaram entre 0 e 3 dias. E o último é o 27, que é o total. Porém, em situações com muitas observações, por exemplo, se a pergunta fosse o número de dias estudados em 2019, onde nós poderíamos ter respostas como 0 dias, 1 dia, 2 dias, pontinho, pontinho, 365 dias, ou em situações com variáveis contínuas em que há infinitas possibilidades de resposta por conta de sua mensuração, no caso do exemplo anterior, se a pergunta fosse o tempo estudado no ano de 2019, nós poderíamos ter resposta começando por milésimos de segundo a 1 ano. Então, o aluno está medindo no cronômetro, no reloginho, quanto tempo ele estudou. Então, nessas situações, a construção de distribuição de frequências é baseado em intervalos de classe. Vamos explicar isso com um exemplo. Vamos exemplificar. 30 alunos do curso de Estatística do IME-USP são sorteados e sua altura é medida, ou suas alturas são medidas. Observação. A variável de interesse é a altura e ela é classificada como variável quantitativa contínua. Está chegando lá a pessoa, o recenseador, seja lá quem for, pega a fitinha métrica, por exemplo, vai medir a altura dos alunos sorteados.
Então, é uma variável contínua, não se conta uma altura. Então, está aqui o intervalo de classe. O intervalo. Os sorteados tinham altura entre 176 e 178. Foram observados apenas por exemplo, alunos com 1,71, 1,84 e 1,86 foram observados 6. Até a última classe, que foi a 190, 3 alunos, 3 sorteados, tinham altura entre 190 e 192. Como vai ter no slide a seguir, essa barrinha horizontal é que está contabilizando, que conta no intervalo essa altura à esquerda, isto é, este aluno tem a altura entre 176 e 178. A gente não sabe especificamente qual, mas está o 176 incluso aqui, 176,1, 176,2, pontinho, pontinho, 177,9999999. No fundo, aí o que está querendo dizer isso, essa barrinha não fechada à direita está significando isso. O 178 está sendo contabilizado aqui. Então, novamente, o símbolo barrinha horizontal e vertical serve para indicar que o valor da esquerda do intervalo está contido na contagem. Repetindo a interpretação, 176 e 178 significa que apenas um aluno tem altura entre 176 inclusive e 178, mas não explicita qual é a altura. 178 e 180. 4 alunos têm alturas entre 178 e 180, mas não está especificado qual é a altura exata de um desses 4 alunos. Tá? Entre 178 e 180. Antes de seguir para o próximo tópico, professor, como a gente constrói esse intervalo de classe? De qualquer forma? Não, existem algumas fórmulas, tem a fórmula de Sturt, tem mais algumas 3, 4 fórmulas. Então, dependendo do software, vocês vão ver o que é que eles estão sugerindo para a construção. O importante é o entendimento desse intervalo de classe, dessa distribuição de frequências usando o intervalo de classe. Existem metodologias que limitam a quantidade de classe, algumas só querem 5 linhas, outras querem no máximo 10. Então, para a gente não ficar revisitando todas as fórmulas, para mim o importante para vocês desse curso é saber o significado dessa distribuição de frequências. Então, por fim, tabelas de contingência. Motivação, uma tabela utilizada para representar variáveis qualitativas. Foi um exemplo de altura, um exemplo de dias, que era tempo e a própria altura. Eram variáveis quantitativas, discreta e contínua. Mas se fossem variáveis qualitativas, tem uma tabela também, que é chamada de tabela de contingência. Vamos fazer isso com um exemplo. Suponha que uma pesquisa foi feita com 39 membros da comunidade do prédio novo do ICE, que já não é tão novo assim mais, em que era anotado o curso e o time de futebol. Digamos que o primeiro entrevistado era do curso da estatística e torcia para o Tupinambás. O segundo entrevistado era da computação e torcia Tupi. Pontinho, pontinho, o último entrevistado era da computação e torcia Tupinambás. Notem, o que foi anotado foram variáveis qualitativas. Aí vai se organizar isso numa tabela. Novamente tem uma tabela com dados brutos, mas a gente precisa resumir. Estou frisando essa palavra resumir porque vai ser o tópico da próxima aula. Então, a gente viu que da computação tinha 4 que diziam que torcia para Tupi, para o Tupi. 23 torcia para o Tupinambás e era da computação. 5 era da estatística e torcia Tupi. 7 era da estatística e torcia Tupinambás. Se tivesse outro time, adicionaria mais uma coluna. Se o prédio novo abrigasse outro curso, digamos engenharia, colocaria mais uma linhazinha aqui. Isso aqui não é padrão, mas é comum se colocar os totais das linhas e das colunas. Por exemplo, 9 é o total de torcedores do Tupi no prédio novo. 30 é o total de torcedores do Tupinambás no prédio novo. O total dos sorteados, tá? Dos entrevistados. 27 eram da computação, 12 eram da estatística. E teve 39 no total. Observação importante. As variáveis de interesse curso e time são variáveis qualitativas nominais, porém a tabela de contingência fez uma contagem da combinação curso e time. Finalmente, a bibliografia.
Eu fiz um recorte do que é importante, estudo entra na parte de estatística descritiva. Eu quebrei em tabelas, próxima aula vai ser medidas resumo, daqui a 2 aulas, análise gráfica. Então é interessante que vocês se pautem por livros que tenham algo mais robusto, tem mais informação. E o PDF desses 3 livros está disponível de forma oficial na biblioteca da UFJF. Dúvidas podem escrever primeiro para o meu e-mail, podem entrar em contato pelo Google Classroom, que é a nossa plataforma oficial, onde vai estar os slides e o vídeo também, mas também eu deixo disponível na minha página profissional da UFJF. Sem mais, muito obrigado.